Olá, gente, tudo bem com vocês? Sou Keila Batista, professora de História, e vamos continuar discutindo nossos assuntos históricos, da nossa disciplina que nós estamos aí nesse processo. O assunto de hoje, pessoal, é relacionado aos primeiros humanos, o surgimento do homem. Porque como nós vimos falando nas outras aulas, a história ela vai estudar o desenvolvimento da humanidade na Terra, as relações. Então, o homem é fundamental para se ter o fato histórico, Só que quando se fala de homem, o surgimento do homem, a gente tem questões, explicações variadas, várias sociedades, várias religiões, culturas, criaram, explicações para esse surgimento desse ser humano, mitológicas, religiosas, Então, hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre isso, Os primeiros humanos, estudos paleontológicos, tá bom? Aí o nome também ele já traz essa ideia que a gente também vai discutir à luz da ciência, tá? Pessoal, então, de onde viemos, É uma reflexão assim que todo mundo tem, Como eu disse, várias sociedades tentam achar, então, essa resposta. A intenção aqui não é fazer, tá, pessoal, uma reflexão filosófica, é só de onde viemos, Se a história vai estudar as ações do homem, mas de onde esse homem veio, Então, diferentes sociedades têm dado distintas respostas, então, para esse surgimento do homem. Mas duas hipóteses, que a gente tem aí do surgimento do homem é a criação, o criacionismo, o evolucionismo. Eu não diria nem hipótese, porque pode ser uma coisa que você testa, mas na verdade são as correntes, assim, que são mais importantes, É o criacionismo e o evolucionismo, tá? Pessoal, de acordo com o criacionismo, nessas sociedades ocidentais em que predomina essa tradição cultural cristã, uma das respostas para a origem, então, desse homem, é com base na Bíblia Sagrada, na leitura da Bíblia Sagrada. E ela diz que o ser humano é o quê? É uma criação de Deus, Uma imagem de Deus, que foi criado aí conforme a imagem e semelhança de Deus. Também aí, de acordo com o criacionismo, o ser humano ele vai se diferenciar dos outros animais, das outras criaturas, pela sua essência espiritual, que não se percebe nos animais. Então, a gente tem ali a racionalidade, a consciência reflexiva, a reflexão, a linguagem elaborada, que a partir da linguagem na humanidade, no surgimento do homem, a gente tem toda uma extensão de coisas, a imaginação reflexiva e também aí, pessoal, ao senso de moralidade, eu saber o que é certo, o que é errado, o que é o bom, o que é o mal, Então, o criacionismo, ele vem aí com base nessa tradição cultural cristã, de que o homem ele foi criado a partir de Deus, a imagem e semelhança, desse ser, então, aí, supremo, ok? Pessoal, e aí nós vamos ter o evolucionismo, Claro que quando o evolucionismo ele surge, ele vai causar muita estranheza. Até hoje as pessoas, ainda criticam muito quando se fala de evolução das espécies, quando se faz essa análise histórica e científica, de ter um ancestral comum, como os macacos e os chimpanzés. Muitas pessoas ainda pulam na cadeira, e se recusam, E aí, claro que quando o Darwin ele vem apresentando essa teoria, como nós estávamos no pensamento cristão, aí ele vai receber muitas críticas, Então, em 1859, após anos de observações e estudos da natureza, o cientista inglês Charles Darwin, ele vai publicar o livro A Origem das Espécies. E nele ele vai propor a teoria segundo a qual os seres vivos evoluíram a partir de um ancestral comum, Aqui ele nunca vai dizer que o homem veio do macaco, ele vai dizer que em algum momento eles tiveram esse mesmo ancestral e aí eles foram se dividindo, Além disso, considerava que o mecanismo biológico pela qual as espécies mudaram, evoluíram, e se diferenciaram, estaria baseado, então, nessa seleção natural, O que seria essa seleção natural, pessoal? É uma coisa indispensável para a sobrevivência de algumas espécies, A seleção natural afirma que as características vantajosas de uma população para um determinado ambiente são selecionadas e contribuem para a adaptação e sobrevivência das espécies, Resumindo, seria que as espécies mais adaptadas àquele clima, elas teriam maior tempo de vida, elas evoluiriam, sobreviveriam, Então, ali a gente tem uma girafa
algumas girafas e digamos que as girafas mais altas, né, elas vão se alimentar da alimentação que está lá na copa da árvore, só que as girafas com o pescoço menor, elas não conseguem chegar. Por isso também, de acordo com a ciência, o pescoço das girafas, eles foram, né, se alongando por conta desse movimento para tentar chegar na alimentação, tá, pessoal? Então, essa seria a seleção natural, um processo de adaptação, onde somente os preparados, né, eles vão sobreviver e vão evoluir para aquele meio, ok? E aí, quando se fala de surgimento do homem também, nós temos aí o continente africano, né, como a origem dos homens. Porque, de acordo com as pesquisas científicas, né, históricas, foi no continente africano onde todas as fases do processo da evolução foram encontrados fósseis humanos, né, com a paleontologia, a arqueologia. Então, nós temos aí a África como o berço da humanidade, tá? Os cientistas chamam de hominídeos, né, essa família biológica da qual fazem parte os seres humanos atuais e seres humanos e seus parentes, os ancestrais, né? Para muitos pesquisadores foi então nesse continente, né, que surgiu os nossos primeiros ancestrais, já que foram ali que foram achados esses fósseis, como eu disse para vocês. E aí a gente tem o Australopithecus, né, que é o termo que significa o macaco do sul, né, que teria migrado aí para outras regiões, né? Eles viveram na África aproximadamente 4,5 milhões de anos, já caminhavam em pé, tem uma estrutura média de 1,20 m, né? E uma estrutura cerebral aí mais desenvolvida, tá bom, pessoal? E aí nós vamos chegar no gênero Homo, né? As análises de registros fósseis também indicam que por volta de 2 milhões de anos atrás, a árvore da família dos hominídeos já apresentava outro ramo diferente dos Australopithecus, tá? Trata-se aqui, então, dessa espécie do gênero Homo, né? Que inclui, então, os seres humanos atuais, né? Então, a gente tem um Australopithecus e depois a gente tem o gênero Homo, né? Do mesmo ancestral, tá bom, pessoal? E aí nós vamos ter, então, os vários tipos de Homo, né? Que rapidinho aqui, por conta do tempo, a gente vai ver um pouquinho sobre eles. O primeiro é o Homo habilis, né? Ele viveu aproximadamente 2 milhões de anos no continente africano, né? Já tem uma estrutura cerebral aí de 700 centímetros cúbicos, né? Alimentação de vegetais, um pouco de carne. E aqui a gente tem a relação de habilidades, né? Que ele recebeu esse nome de Homo habilis, que significa, então, o homem habilidoso, né? Porque, segundo as pesquisas, eles começaram a fabricação dos primeiros instrumentos, então, aí, de pedra e madeira. Tá uma coisa bem rudimentar, mas começa-se, então, a usar o que a natureza oferecia, né? Como uma ferramenta, como instrumento. E aqui, só voltando um pouquinho, pessoal, a gente tem essa representação que está exposta aí no Museu, né, da Ciência em Barcelona, tá? Que seria esse Homo habilis. E aí nós temos o Homo erectus, né, que ele vive aproximadamente há 1,7 milhões até 3 mil anos atrás, né. Da África ele dispersou-se para a Europa e Ásia, mas não chegou então ao continente americano, né. O volume cerebral já aumenta para 900, a alimentação era onívoro, né, isto é, comia vários tipos de alimentos, carne, vegetais, e falando de habilidade, foi a primeira espécie a construir instrumentos de pedra com aproximadamente uma dúzia de padrões mais definidos e identificáveis, né, como o machado de mãos, raspadores, as facas, e foram os primeiros hominídeos então, a caçar de forma organizada e também a utilizar aqui o fogo, né? Que a partir da descoberta do fogo a gente tem questões muito significativas aí para o processo de evolução, tá? Então, na habilidade a gente tem uma coisa mais desenvolvida aí com os instrumentos. E aí nós vamos ter, pessoal, o Homo neanderthalensis, né? O homem de Neandertal. Ele vai viver aproximadamente de 135 mil a 34 mil anos atrás, né? Habitou vasta região do mundo, incluindo aí partes da Europa, do Oriente Próximo e da Ásia, né? A estrutura cerebral vai aumentando também, alimentação variada. E relacionando-se às habilidades, a gente tem o desenvolvimento de uma série de instrumentos de pedra, aí, como faca, raspadores e pontas de lança, e instrumentos de osso, né, cuja construção exigia perfeito controle das mãos e conceito preciso do trabalho a ser realizado. Segundo alguns pesquisadores, ele possui, então, a linguagem falada, né, mesmo que sons, assim, cuidava dos idosos e doentes de suas comunidades, rituais de sepultamento, né, e era, então, mais forte e musculoso
do que a maioria das pessoas de hoje, né? Então a gente já tem mais habilidades aí desse homem de Neandertal, ok? E aí nós vamos chegar no Homo sapiens, né? Que constitui a espécie do qual fazemos parte, cujas primeiras evidências arqueológicas foram encontradas na África e datam de cerca de 200 mil anos. Seus fósseis mais antigos encontrados na Europa têm cerca de 40 mil anos. E aqui, pessoal, esse homem que ele vai migrar para vários continentes, né? Na África, da África vai para a Ásia, Europa e migra então aqui também para a América, né? E o volume cerebral aí a gente também percebe um aumento. Alimentação diversificada. E quando se fala de habilidades, a gente tem a questão aqui muito importante, que é o desenvolvimento da consciência reflexiva, da linguagem falada, escrita, da técnica, da capacidade de expressão artística, do senso e do senso de moralidade. Então aqui a gente tem o homem que sabe, né? O homem reflexivo. Agora ele tem reflexão acerca das ações, né? Ele tem consciência, a gente tem já a técnica mais desenvolvida, a linguagem falada. Eu sei que eu posso aprender mais, eu posso desenvolver mais a minha consciência com relação à aprendizagem, né? Com relação à ciência e outras coisas, às tecnologias, né? Que são as questões criadas na época. Então a gente tem aqui esse homem, né? Reflexivo, né? Do qual nós fazemos parte, ok? Então vamos para o nosso exercitando, pessoal. Uma questão bem tranquila e bem básica. A teoria da origem das espécies, de Charles Darwin, analisou o mecanismo evolutivo partindo de um ancestral comum. De acordo com a teoria proposta por Darwin, esses ancestrais comuns, ao longo do tempo geológico, sofreram alterações, que somadas e acumuladas em sucessivas gerações, justificam as diferenças entre as novas espécies. Segundo o darwinismo, existem várias evidências que sustentam o fato, e o princípio utilizado por Darwin para defender a sua teoria é a irradiação adaptativa, a seleção natural, o sintetismo da evolução, a deriva genética ou a evolução genética. E aí, pessoal, qual seria a nossa alternativa correta? Claro, né? Seleção natural, esse processo onde as espécies elas vão se adaptando, né, às modificações climáticas, geológicas e tudo mais, ok? Pessoal, não esqueçam então de acessar a nossa plataforma. Eu indico para vocês assistirem o filme Guerra do Fogo, que é muito legal sobre esse período. E até a nossa próxima aula. Tchau!